Meu aluno, é agora. Agora é o momento mais importante desse nosso encontro. É o momento que você provará para você mesmo que tudo valeu a pena. Exercícios vão surgindo e você só partindo para o abraço, encontrando o gabarito. Mas para isso, preciso ter a certeza que você fez o dever de casa. Vamos verificar? Exercícios de concordância verbal. Exercícios de fixação e depois os avançados. Dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências para se adequarem harmonicamente na frase. A concordância pode ser de dois tipos: verbal e nominal. O verbo altera sua desinência para ajustar-se em pessoa e número ao sujeito quando a concordância é verbal. Exemplo: Letícia chorava, mas seus pais não escutavam. Vários empresários participaram do encontro em Brasília. Observou? O verbo concordou com o sujeito. Número 1. Na abordagem da concordância verbal, as gramáticas apresentam casos em que o verbo fica invariável, por ser considerado impessoal, o verbo. O exemplo do texto em que o verbo grifado encontra-se no singular por ser impessoal é... Vamos nós? O exercício está cobrando impessoalidade verbal, mas só uma alternativa apresenta um verbo impessoal. Letra A. Será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. B. Eu os buscarei, é óbvio. C. Há alguns anos. D. Vejo motoristas de táxi. E letra E. A maioria dos chefes sente-se no direito. Meu aluno, vou dar uma dica. Quando o exercício cobrar a impessoalidade dos verbos, lembre logo dos mais famosos: verbo haver, verbo fazer, verbo ser e verbos que comunicam fenômenos da natureza. Agora, qual alternativa apresentou um desses perigos? Claro que você prestou atenção em todas. Viu que na letra A será árduo garimpar. O que será árduo? Garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. Árduo será garimpar esses números. Então, não há impessoalidade na letra A. Letra B. Eu os buscarei. Você percebeu que o verbo concordou com eu? Então, se concordou, também não é impessoal. Está havendo concordância. Agora, na letra C, eu tenho certeza que você fez a troca pelo verbo haver ou pelo verbo ter. Ao trocar pelo existir, o verbo haver, você já ganhou a questão. Há alguns anos, eu não posso falar existem alguns anos ou existiram alguns anos? Já é um caminho. E o segundo, verbo haver indicando tempo passado, meu aluno, só pode ser impessoal. Então, a letra C já é gabarito. E a letra D, Cláudia? Vejo. Vejo só pode ser eu. Houve concordância. Não é gabarito. Sente-se só pode ser a maioria dos chefes. Eu estou concordando com a palavra maioria. Também há sujeito, não é resposta. O gabarito é a letra C. Fácil. A primeira questão já coroou os seus estudos. Próxima questão. Número 2. A frase abaixo
está de acordo com as regras de concordância? É uma pergunta. Seu papel, ler e julgar. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores. Alguns fatos recentes estão contribuindo para um aumento da demanda, assim como das pressões inflacionárias. Para você ganhar essa questão, você precisa usar métodos. Você lembra o nome dos protagonistas da matéria concordância verbal? Foi dito. Em concordância verbal, 2 protagonistas existem: verbo e sujeito. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Então não perca tempo com os termos integrantes, com os termos acessórios. Vá direto para o verbo e para o sujeito. Os consumidores pagam. Quem paga? Os consumidores. Os consumidores, terceira pessoa do plural, pagam também na terceira pessoa do plural. Esse verbo está correto. A flexão está perfeita e há sujeito explícito. Continue. Primeiro julgamento, 10. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm. Quem obtém? Eles, os consumidores. Os consumidores, sujeito plural. Pare tudo. Obtém. Está no plural? Você estudou a nova reforma ortográfica? Você domina acentos diferenciais? Obtém. Está acentuado com agudo. Logo, tem com agudo, comunica o quê? Lembre que o verbo ter, quando está no plural, ele trabalha com circunflexo. Cuidado com esse verbo desta forma. Daqui a pouquinho falaremos mais. Créditos ou crédito. Crédito no singular. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores. Fechamos um período, vamos abrir um outro período. Alguns fatos recentes estão contribuindo. O que está contribuindo? Alguns fatos recentes. Sujeito no plural, verbo auxiliar no plural. Reinando a paz, aqui está tudo certo. Para um aumento da demanda, assim como das pressões inflacionárias. Meu aluno, eu espero que você não tenha caído em cilada. Esse obtém possui como sujeito os consumidores, só que a forma plural desse verbo é com acento circunflexo. Não está certa essa concordância. Emprega-se o acento circunflexo com o verbo ter e seus derivados na terceira pessoa do plural. Então, o texto, para ficar correto, tem de apresentar obtém com acento circunflexo. Vamos aproveitar esse momento para relembrar esses acentos diferenciais. Eu vou falar, vou desacelerar e você anotar. A nova reforma ortográfica, que foi assinada em 2009, fez com que os acentos diferenciais no nosso idioma desaparecessem, mas 4 sobreviveram. 4 vocábulos continuam com seus acentos diferenciais. O verbo ter, o verbo vir, por e pôde. Vou repetir. O verbo vir, quando na terceira pessoa do singular, não há acento. Ele vem. Mas o verbo vir na terceira pessoa do plural possui o acento circunflexo. Eles vêm, ok? O verbo ter na terceira pessoa do singular não possui acento. Ele tem. Mas o verbo ter na terceira pessoa do plural possui acento circunflexo. Eles têm com acento circunflexo. Isso vale para o verbo ter
e seus derivados, para o verbo vir e seus derivados. Da mesma forma, o verbo por conseguiu continuar com acento diferencial, para fazer distinção com a preposição por. Preposição por sem acento. Mas o verbo por, acento circunflexo. É um acento diferencial de tonicidade e não caiu. O acento diferencial do tem e do vir, que é o do vem, são diferenciais de número, porque significam plural. E o último acento diferencial que sobreviveu, pôde, para fazer a diferença com pode. Repare que pode é o verbo no presente, pôde é o verbo no passado. E esse acento diferencial que aparece no pôde é considerado diferencial de timbre, porque muda o timbre. Pode é timbre aberto, pôde é timbre fechado. Ficou legal? Então você se acertou, parabéns. E se você errou, eu já sei que foi por esse motivo. Você não lembrou que o verbo ter, ele no plural, obriga a presença do acento circunflexo quando terceira pessoa. Beleza? Vamos nós, 2 questões já foram. Espero que você esteja gabaritando o nosso teste. Terceira questão. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Mais julgamento, venha! Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar o verbo existir em lugar de haver, desde que se faça a concordância adequada escrevendo. Pode existir em circunstâncias. Isso está certo? Vamos pensar no verbo haver? Pode haver circunstâncias. 10. Porque o verbo haver, uma vez impessoal, nunca vai para o plural. Estamos dentro de uma locução verbal. Mas a banca está falando que, Cláudia, tire o verbo haver e coloque o verbo existir. Então, pode existirem circunstâncias. Meu aluno, isso pode acontecer? Eu posso trocar o existir pelo haver, posso trocar o haver pelo existir. O problema não está aí. O problema está em locução verbal. O verbo principal fica invariável, meu aluno. Essa questão, inclusive, foi muito fácil. Quem errou por ter esquecido a fórmula de uma locução e o comportamento do verbo que forma a locução. A concordância não procede porque numa locução verbal é o auxiliar que sofre flexão. Aquele verbo existir, que está principal, ele não pode ir para o plural. O correto é podem existir circunstâncias, porque circunstâncias é o sujeito do verbo existir. Como o sujeito está no plural, o auxiliar denuncia essa pluralização. Mas, por favor, não toque no verbo principal. O principal é invariável. Então, mais uma vez, certa ou errada a afirmativa? Errada. Motivo? Em locução verbal, o verbo principal fica invariável. Vamos para a quarta questão. Em qual item há erro de concordância? Essa questão eu gosto. Vamos verificar se você está atento. Há erro em algum momento. Escute, veja. Tal valorização reduz as exportações e aumenta as importações, meio pelos quais se compensa. Primeiro, procure o verbo, porque é ele que está sendo avaliado. Tal valorização reduz. O que é reduzido? A tal valorização. A tal valorização reduz as exportações e aumenta as importações, meio pelos quais se compensa. Meios ou meio? Meio.
Meio pelo ou pelos? Pelos. Então, meio pelos quais, os quais se compensa ou os quais se compensam? Tempo para você pensar. Segundo texto, os déficits na conta corrente do balanço de pagamento passem a gerar. Na teoria clássica, a finalidade do Estado é promover o bem comum da sociedade, considerando como o conjunto de condições que permite aos indivíduos atingirem o seu bem particular. Leia o texto com atenção, busque o verbo e procure o sujeito. E aí você conseguirá julgar. Olha lá, nós observamos logo no primeiro momento que pelos quais, relacionado ao meio, pelo qual é a construção adequada. Já há um erro ali. E o segundo, Cláudia, apresentou algum problema? Não. O segundo texto está nota 10. 5. Questão elaborada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, muito conceituada no mundo do concurso público. Na oração, lá vem o desafio. Existem soluções para todos os gostos. A concordância verbal foi feita de acordo com as normas da língua padrão. Ponto. Nada de julgar o posto. O enunciado já comunicou que a concordância do existir está perfeita. O que existe? Soluções. Sujeito, plural, verbo para o plural. Agora que vem o desafio. Dos itens abaixo, aquele em que está incorreta a concordância, porque deixou de se observar norma de concordância é. Então, dos itens abaixo, há um erro de concordância. Há um erro. Seu papel? Descobrir. Letra A. Hão de existir soluções para todos os gostos. B. Pode haver soluções e diagnósticos para todos os gostos. C. Hão de haver soluções para todos os gostos. D. Devem existir soluções para todos os gostos. E letra E. É provável que haja soluções e diagnósticos para todos os gostos. E aí, qual é o seu gosto? Qual está errada? Vamos para a primeira, vamos verificar o que aconteceu na letra A. Hão de existir é locução. O exemplo não traz locução. A banca desafiou já na velocidade. Ela foi logo para o caso mais complexo. Mas você vai ganhar porque nós discutimos muito sobre isto lá na base teórica. Você lembra que a locução verbal ela é formada por verbo auxiliar e verbo principal? Você lembra que o principal é sempre o último e que este tem de aparecer em uma das formas nominais? Infinitivo, desinência R. Gerúndio, desinência NDO. E particípio, desinência DO, TO. O importante é que você não deve tocar no principal. Todo o trabalho é feito pelo auxiliar, beleza? Mas o auxiliar só poderá flexionar-se se o principal for pessoal. Vá e verifique. O principal é existir. Não vou gastar mais um minuto, Cláudia, porque o existir eu já decorei que é sempre pessoal, 10, então busca o sujeito dele. Hão de existir soluções? O que há de existir? Soluções, é o sujeito. É um sujeito posposto. Eu poderia também escrever soluções hão de existir. Mas para dificultar, jogamos o sujeito para depois. E aí, meu aluno, sujeito no plural, auxiliar no plural, a letra A está 10. Maravilhosa essa redação. Letra B. Pode haver soluções. Mais uma vez apareceu locução. Pode haver, mas o principal
é o verbo haver impessoal. Logo, ele contamina o auxiliar pode e fica tudo no singular. Da mesma forma que eu posso trocar esse haver pelo existir e criar o texto podem existir soluções. O verbo haver sendo impessoal, ele contamina o auxiliar dele e toda a locução fica invariável. A letra B, 10 para a letra B. Continue. Julgue a letra C. Hão de haver soluções. Parei. Já encontrei gabarito. Já encontrei erro. Porque a locução hão de haver está com flexão errada. Se o verbo haver é impessoal, ele obriga o auxiliar a ficar impessoal também. E que plural absurdo é aquele? O certo é há de haver soluções. Soluções é objeto direto. Letra D, devem existir soluções. Verbo existir é pessoal, logo possui sujeito. O sujeito é soluções. Sujeito plural, o auxiliar tem de trabalhar. Vai para o plural também. Letra D, 10. Letra E, é provável isto, que haja soluções, que existam soluções. O verbo haver representa existência, está impessoal, ele nunca vai para o plural. Então, acompanhe o que eu fiz. Hão de existir? Certo, porque concorda com sujeito, soluções. Pode haver? Certo, porque soluções e diagnósticos é o objeto direto. Hão de haver? Zero, porque essa flexão não pode seguir a batida de soluções, que é um simples objeto direto. Devem existir? 10, porque concorda com o sujeito soluções, o verbo auxiliar. E é provável? Não sofre flexão. O verbo sempre no singular. E o verbo haver, impessoal, fica no singular. O gabarito é ser de Cláudia. Você ganhou, não ganhou? Mais uma questão para você se autoavaliar. Número 6. A ESAF, quando elabora a questão, ela nunca brinca, né? Ela rouba o tempo do candidato como nenhuma outra banca. A ESAF não é uma banca que traz questões muito complexas, mas ela traz questões cansativas. Então, ou nós ganhamos pela competência das questões bem elaboradas, ou ganhamos pela competência das questões bem estruturadas, né? Longas. Há candidatos que só em lerem este fragmento, eles já perdem o ânimo. E aí, meu aluno, outros passarão. Fique esperto. É uma guerra? É disposição do início ao fim. Assinale a opção incorreta a respeito das relações de concordância no texto abaixo. Tudo começou. Quando se pensa em classe A, vem logo à cabeça a lembrança de gente milionária que passa todos os fins de semana em Paris e compra as melhores marcas do mundo. No entanto, nossa classe A representa apenas 5% da população e possui rendimentos bem menores do que muita gente imagina. O que acontece frequentemente é uma confusão entre o brasileiro classe A e o consumidor de luxo. Este sim, cliente de marcas sofisticadas que movimenta o mercado de 6 bilhões anuais. Meu aluno, 6 bilhões não é brincadeira. E olha, 5%. E aí, o texto? Você identificou algum problema de concordância? Meu aluno, o problema é que no comum, os erros de concordância são erros que não são percebidos. Motivo? O uso frequente do desvio. Quando você usa o erro passa a ser o certo para você. Uma pessoa que fala de forma inadequada e convive com outras pessoas que também falam de forma inadequada,
Meu aluno, o erro será o acerto e o acerto é que será o erro. Então, se você se acostumar com o erro, convenhamos, você vai achar o certo errado. Um exemplo muito simples. Quando alguém fala, cheguei a casa, ainda causa estranheza. Alguém vai olhar e falar, ué, não é chegar em casa? Não, porque o certo para essa pessoa que é o errado. Muito bem, vamos ao julgamento. Letra A. Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao substituir gente milionária por milionários, desde que se flexione também passa e compra no plural? Passam e compram? Vá pensando. Letra B. A forma verbal possui estabelece concordância com da população. No entanto, também estaria correta a concordância com 5%, com o uso da flexão de plural sem prejudicar a coerência do texto? Tudo isso nós já vimos na base teórica, hein? Letra C. Preserva-se a coerência na argumentação, bem como a correção nas relações gramaticais do texto ao retirar o termo nossa classe A do texto, deixando-o apenas subtendido na flexão de representa. E aí, meu aluno, algum erro? Observe o desafio qual foi. Assinale a opção incorreta. Será que naquelas três há algum problema? Gente milionária. Se eu retirar gente milionária e colocar milionários fazendo a mudança, estará errado? Milionários passam, milionários compram. Possui. Eu posso criar essa alteração? Possui concorda com classe A, meu aluno. O verbo possui estabelece concordância com da população? Porque você já poderia acertar essa questão. Motivo? Perceba a letra C. Nossa classe A representa, não há dúvida, que eu concordo com nossa classe. E aí eu posso. Chama a atenção da letra B pelo seguinte. O verbo só concorda com o sujeito. Foi o mantra número 1 que eu pedi para você decorar. Por que você teria de acertar com facilidade a letra B? Porque nesta mesma aula eu falei para você em um determinado momento que sujeito é função sintática nunca preposicionada. Legal? E observe que o que foi destacado na letra B foi da população. Já aparece uma preposição contraída, de mais a. E eu pergunto, como um verbo pode concordar com um sujeito preposicionado se na nossa língua nem há sujeito preposicionado? Então essa afirmativa já estaria comprometida. Beleza? Possui concorda com classe A. Classe A possui. Da população é um determinante de um sintagma. Continue o trabalho. Vamos para o número 7. Assinale a opção que corresponde à palavra ou expressão destacada no texto, que foi empregada de acordo com as regras de concordância. Vamos repetir e você observe se vai entender a questão. Assinale a opção que corresponde à palavra ou expressão destacada no texto abaixo, que foi empregada de acordo com as regras de concordância. Então, verifique se tudo está certo. As destacadas estão guiadas pelas numerações. Leitura para o desafio. Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram inequivocadamente o seu rosto inumano, revelam a lógica perversa que as dominam
internamente e que, antes, podiam ser escamoteadas a pretexto do confronto com o socialismo. Criam, por um lado, grande riqueza e concentração de poder à custa da devastação da natureza, da exaustão da força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. Foi dada uma leitura pausada, ela será reiterada para marcar verbo e seus correlatos. Legal? Meu aluno, o que está em julgamento são regras de concordância. Se nós vimos a concordância verbal, o foco principal está com o sujeito e o verbo, ok? Vamos a mais uma leitura. Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram. Vou parar e vou perguntar: concordância verbal correta? O que mostra? A ordem e a cultura do capital. Sujeito composto, verbo no plural. Pode seguir, Cláudia. A ordem e a cultura do capital são elas que mostram. Então, mostram inequivocamente o seu rosto inumano. Revelam. Quem revela? A ordem e a cultura. 10. Concordância continua certa. Revelam elas a lógica perversa que as dominam. Quem dominam? Essa lógica perversa. Ih, começou o problema. A lógica perversa a qual domina. Domina o quê? Aquela ordem e aquela cultura. Relendo, elas revelam a lógica perversa que as dominam. Dominam elas. Pensou? Vamos seguir. Você escolhe qual é a interpretação que para você faz sentido. Lógica perversa, as quais as dominam. Se eu penso em dominam elas, perfeito. Se eu penso que domina é a lógica, imperfeito. Se você interpretar, você acerta. Revelam a lógica perversa que as dominam. Quem são dominados? Ordem e cultura. Internamente e que antes podiam ser escamoteadas. O que podiam ser escamoteadas? A ordem e a cultura. A pretexto do confronto com o socialismo. Criam. Quem cria? A ordem e a cultura. Criam, por um lado, grande riqueza e concentração de poder. À custa de quê, professora? Da devastação da natureza, da exaustão da força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. Agora, meu aluno, é hora de comprovar. Ordem e cultura mostram, elas revelam essa lógica perversa, ela que vai ser sinalizada com relação a dominam. Podiam, concordando com escamoteadas, verifique se você concorda que criam, quem faz essa ação acontecer é a ordem e a cultura. E aí, hora de julgar. A utilização crescente da informatização e da robotização criam, volta ao verbo criar. Ao dispensar o trabalho humano, os desempregados estruturais, hoje totalmente descartáveis, e soma-se aos milhões só nos países do primeiro mundo. Meu aluno, 5 situações que merecem muita calma. Agora, a utilização crescente da informatização e da robotização criam. Será que isso está certo? Utilização está no singular. Posso pluralizar esse verbo? Soma-se aos 5. Não, soma-se aos milhões. E será que esta flexão está certa?
Final de tempo. Ganhou quem marcou a primeira alternativa. Se você acertou, meu aluno, o mérito é seu. É um trabalho brilhante desse exercício. Mas se você errou, é hora de praticar. Volte e analise caso a caso. Vamos para nossa próxima atividade. Só que essa próxima atividade nós vamos resolver no próximo bloco. Tempo para você revisar a última atividade. Até daqui a pouco.